Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mônica e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode aplicar um método científico utilizando aquele experimento clássico do feijãozinho germinando em um algodão. Então, foi um trabalho que foi realizado pelas meninas do Teachers Bill. Esse material foi disponibilizado no Instagram delas e hoje eu quero aqui mostrar para vocês o que elas elaboraram para que, ao realizar esse experimento de germinação de sementes do feijão, você possa aplicar todas as etapas do método científico. Então vamos lá? Então aqui estou mostrando para vocês a capa do PDF, do e-book, como vocês queiram chamar, que elas criaram. E na página seguinte, nós já começamos uma abordagem direta das etapas do método científico. E é importante que você, enquanto professor, revise essas etapas antes de você aplicar esse experimento. Então, como uma forma de apoio, as meninas colocaram aqui as etapas e o que a gente tem que observar, ou o que a gente tem que saber sobre cada uma dessas etapas do método. A primeira é a observação, onde que ela deixa bem claro que a gente tem que fazer uma observação. O que é isso? Então, essa é a primeira etapa do método científico. Aqui o cientista apenas observa a situação, o sistema ou fenômeno que pretende investigar. A segunda, você tem que fazer esse aluno elaborar uma pergunta, ou seja, gerar uma problematização sobre o tema que está sendo abordado. Então, corresponde à execução de questionamentos sobre o fato observado, para posteriormente iniciar a busca por respostas. Então, em paralelo, eu quero mostrar para vocês também como que eu realizei todos esses procedimentos na sala de aula com as minhas turmas. Eu coloquei os meninos, né, para observarem o que a gente pretende investigar, que era a germinação das sementes, e ali eu problematizei, fiz eles elaborarem algumas perguntas, desde o mais óbvio, como? Qual seria a problematização desse fato observado? Como que as plantas germinam? Como acontece esse fato, esse processo da germinação? O que elas precisam, o que uma planta precisa para germinar. E assim eu fui vendo as perguntas que esses estudantes estavam elaborando durante a aula prática. A próxima etapa é onde os estudantes devem criar uma hipótese. Eles já tinham passado pela aula de métodos científicos, mas aqui serviu como uma revisão para eles. Então, o que é uma hipótese? A hipótese ela nada mais é do que uma explicação para o problema. Então, eles não tinham levantado sugestões, problematizações do processo da germinação da semente. Então, agora, a partir do parco conhecimento que eles tinham que fazer uma suposição daquilo, uma breve explicação para aquilo que iria acontecer, por mais simples que fosse, porque após esse momento eles iriam realizar uma busca na internet. A hipótese é a suposição de uma causa ou de uma lei destinada a explicar provisoriamente um fenômeno até que os fatos venham ser afirmados ou não. É importante que você aplique todas essas etapas durante esse experimento. A outra, o quarto ponto, que é testar a hipótese, que era justamente aquilo que nós íamos fazer, ou seja, é o experimento. É a etapa em que será realizada uma experiência para provar ou negar a veracidade de suas hipóteses. Se, após a execução por repetidas vezes da experiência, os resultados obtidos forem os mesmos, a hipótese é considerada verdadeira. Então, nós temos o que eu executei com eles, que foi o experimento, e depois eles iriam partir
para análise dos resultados. Eles iriam registrar os resultados que eles obtiveram ao longo do período de 15 dias e analisar todos eles. Nessa etapa, eles deveriam checar se o material reunido é suficiente para explicar todos os problemas elaborados de acordo com as hipóteses iniciais e se será necessário levantar novas hipóteses ou não. Após conduzir cada uma das etapas anteriores, são feitas afirmações sobre o objeto ou fenômeno estudado, tudo embasado pelo progresso em cada uma delas e sua coerência. Foi onde eu passei para eles, né, que eles deveriam observar durante 15 dias todo o processo e explicar para mim o que estava acontecendo, porque eles iriam observar resultados diferentes em cada copinho da germinação das sementes. Então vamos lá para ver como é que foi pensado esse processo da germinação das sementes dos feijões. Que a gente vai precisar para realizar esse experimento? Nós vamos precisar de feijões, 30, 4 copos transparentes, descartáveis de preferência. Estou utilizando esses aqui apenas para esses beckers, apenas para ilustrar e demonstrar como que vocês vão montar esse experimento. Algodão, uma fita crepe ou etiqueta, caneta e água. A gente vai começar preparando as etiquetas desses 4 copos. Primeira etiqueta eu vou colocar sol, tratamento. Tirar aqui as 4 etiquetas para facilitar. Vamos fazer o sol, tratamento. Sombra, tratamento. Escuro, tratamento. E o último, que será o controle. Vamos identificar cada copinho. Então aqui, vamos identificar o que ficará no sol. O que ficará na sombra. O que ficará no escuro. E o nosso controle. E o controle. Então, após identificados, nós vamos colocar o algodão em cada copo. Coloque aqui, o suficiente para cobrir o fundo do copo. Muito bem. E agora, nós vamos colocar água nos copinhos. Lembrando que é só para umedecer esse algodão aqui, não é para encharcar. Não esqueça de comentar isso com os estudantes. Então, vou aqui colocar. Nos 3. O tratamento, o controle, não precisa ser molhado. Só coloque no sol, tratamento que vai ao sol, tratamento que irá à sombra e o que irá ao escuro. Feito isso, você deve colocar 5 feijões em cada um desses copos. Então, vamos aqui. Pegar nossos feijõezinhos. Então, aqui 4, 5. Não precisa cobrir, tá, pessoal? Com algodão por cima. Sim, 4, 5. Aqui nós temos 5. E vamos colocar no último copo, que é o copo do controle. Muito bem. Aqui, ó, copo do controle.
Muito bem. Então, todos estão devidamente identificados com o algodão e já umedecidos. E agora é a parte importante, é uma parte onde que nós vamos distribuir esses copinhos. Então, obviamente, o copo 1, ele deverá ser exposto ao sol. Coloque esse copinho num local onde haja incidência direta de raios luminosos. O segundo tratamento deve ficar na sombra. Como a escola aqui é em tempo integral, nós deixamos dentro da sala de aula. E esse copinho, também como o outro copo, eles foram cuidados e devidamente umedecidos ao longo de um período de 15 dias. E o tratamento escuro, ele deve ser armazenado num ambiente onde não haja incidência de sol. Então, como por exemplo, debaixo da cama, dentro do armário, onde não tem nenhuma incidência luminosa. Como o experimento ia ficar na escola, nós levamos esse tratamento para a biblioteca e ele ficou embaixo de um armário, um local bem escuro. E esse tratamento do controle não precisa fazer nada. Na sala de aula ficou o tratamento sombra e o tratamento controle. Esse aqui ficou na biblioteca e esse aqui ficou perto da cozinha com incidência direta de luz. Trouxe para vocês como que foi realizado o passo a passo junto com os estudantes. Vamos seguindo com as instruções deixadas pelas meninas. A gente vem para as orientações, que é aquilo que eu já tinha dito para vocês no início do vídeo. Então, antes de aplicar essa atividade, explique aos estudantes o que é método científico e quais são as suas etapas. No meu caso, os meus alunos já foram para essa prática sabendo o que é um método científico. Em seguida, como eu também já havia dito para vocês, eu solicitei com que eles avaliassem esse experimento por 15 dias. 15 dias onde que eles deveriam observar como que seria, né, o processo da germinação das sementes e também as etapas do método científico. E orientar, ponto 3, oriente que os estudantes anotem as observações, desenhem, fotografem ou filmem suas observações. Vocês vão ver que no final aqui, vou até passar, a última folhinha desse arquivo, ela chama avaliação do experimento, ela coloca dia 1 até o dia 15 com espaçamento para que esses estudantes realizem as observações deles. E como foi que eu fiz? Eu falei assim com eles, olha só, cada dia vocês têm que colocar aqui copo sombra, copo escuro, copo sol, copo controle, de forma individual, relatando o que foi que eles observaram. O que tem diferente? O que eles estão observando aqui no copo sombra? O que tem no copo sol? O que aconteceu com o copo controle, que é aquele copo que não tem, só tem o algodão e o feijão que não foi molhado. Então, eles tiveram que fazer esses relatos dia após dia. Então, quando chegava sábado e domingo, como não é experimento que ficou com os estudantes, eu fiz eles marcarem um xizinho no sábado e domingo e aí recomeçava na segunda-feira. Eles fizeram isso durante um período de 15 dias. Passando aqui só para mostrar, né, como que é esse período de observação e como foi que eu cobrei desses estudantes, era exatamente o que estava acontecendo dentro dos copos, que é diferente para cada copo observado. Então, voltando às observações, as meninas colocam 2 pontos. O primeiro, o experimento possui 4 tratamentos, que é o sol, a sombra, escuro e controle, e 5 repetições, que são os feijões que a gente coloca dentro desses copos. O professor pode aproveitar a temática para conversar sobre delineamento experimental e também explicar, gente, por que a gente utiliza controle, que foi uma dúvida muito comum com as turmas. Por que eu estava usando um copo apenas com algodão e feijão, se eu sabia que aquele copo não iria germinar? Foi ali que eu expliquei para eles que todos os experimentos têm que ter esse conjunto, tem que ter um controle para a gente verificar se nós estamos de fato realizando experimentos de forma correta. E aí fiz ali uma conversa com eles até que eles entendessem esse ponto. Ponto 2.
Peça para que os estudantes expliquem por que o controle não germina, que notem qual tratamento germinou melhor, que observem e expliquem o que acontece quando o feijão é colocado no escuro, no sol, na sombra e por que utilizar o algodão e água. Bem, então vamos aqui fazer um longo parênteses. Por quê? Esse experimento, os experimentos da forma como que eu realizo com as turmas, eles sempre são seguidos por uma elaboração de uma escrita científica, de um relatório científico ou no modelo de artigo que eu peço com que eles me entreguem. Já trabalhei com eles também como que é a produção desse relatório ou a produção desse artigo, e se vocês quiserem eu posso também gravar aqui no canal quais são as exigências que eu peço para esses estudantes, lembrando que esse aqui é um experimento onde que eu realizo com as turmas de primeiro ano do ensino médio, mas independente se ele está no primeiro, segundo ou terceiro, sempre o combinado que eu passo com eles após um experimento é que eles escrevam um relatório, um artigo sobre o tema para que eu possa avaliar o conjunto de todas essas informações e se isso ficou claro. E previamente eu passo um roteiro para eles para que norteie essa escrita. Bem, dito isso, voltemos aqui ao ponto 2. Então, eles nesse artigo, nesse relatório, eles deveriam explicar também o ponto 2 aqui de observações. Então, eles teriam que explicar para mim por que, que o controle não germina e também notar qual o tratamento germinou melhor de todos os copos, né? Qual o tratamento? Do sol, da sombra, enfim. Qual germinou melhor? E explicar o que acontece quando o feijão é colocado no escuro, no sol ou na sombra. Que eles vão observar que qual desses que germinou melhor, que é essa segunda pergunta aqui que aparece, né? Eles vão ver que o que germinou melhor é o copinho que estava na sombra. Vou até colocar para vocês aqui uma foto onde que foi estupendo o crescimento desses feijões, sendo superior àquele que estava na sombra. O do sol dos meninos, nós tivemos uma sequência de chuvas aqui na cidade e os copinhos deles acabaram sendo alagados, inundados. Nós perdemos o nosso tratamento, o copinho que estava no sol. E aí nós ficamos com os copinhos que estavam na sombra e no escuro. E nós observamos o quê? Que o que foi colocado no escuro, aquele que estava embaixo de um armário na biblioteca, foi o que cresceu mais. Olha a foto aqui para vocês verem. Chegou assim a ser gritante. Então eu pedi para eles explicarem para mim o que aconteceu. Expliquem o que aconteceu e o porquê utilizamos o algodão e a água para realizar esse experimento. Então, olha só, pessoal. Então, aqui nós temos todo o desenrolar do trabalho, né, do roteiro do experimento, as orientações que são deixadas ao professor, as observações que os estudantes devem realizar e também como é que esses estudantes vão observar cada etapa. No artigo desses estudantes, o que eu esperava? Que eu tinha conversado com eles e orientado a escrita. Que eles colocassem lá observação, 2 pontos. O que eles estavam observando? A germinação das sementes em diferentes tratamentos. Parênteses, quais tratamentos? Que vocês já sabem. A hipótese. Qual era a hipótese que eles tinham? Qual que ia germinar melhor? Então, eles julgaram que a germinação no escuro não iria acontecer. Vou até mostrar para vocês também um fragmento de um relatório da escrita de um artigo de um estudante, onde que ele relata justamente isso, que não iria acontecer a germinação por conta do fator escuro. E eu tive que orientar esses estudantes a fazerem o quê? Uma leitura. Olha só, um experimento super simples de germinação de sementes, levando esses estudantes a buscarem por informação, conhecimento científico. Eu os instruí para que eles lessem artigos na web relacionados a crescimento vegetal na presença ou ausência de luz. E foi após essa leitura
que esses estudantes vislumbraram, começaram a compreender, que chegou a espantar toda a turma o crescimento tão expressivo desse copinho, dessa semente no copo do escuro se sobrepondo à semente que estava no copo da sombra. Então observem, pessoal, quanto que esse experimento pode ter diferentes vertentes. Aqui a gente pode trabalhar também fotossíntese, como que acontece o processo. A gente observou também que teve um fototropismo, ou seja, quando a planta ela começa a se inclinar em direção à procura do sol. Enfim, são vários os temas que a gente consegue explorar utilizando um experimento tão simples e que normalmente é realizado com as turmas do ensino fundamental. É isso, pessoal. Eu tive resultados extremamente positivos. Associem esse método científico à germinação de sementes com a escrita de um relatório, de um artigo, para que você de fato possa observar e avaliar adequadamente o progresso e o conhecimento desse seu estudante. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que ele alcance mais pessoas e possa auxiliar mais professores, mais profissionais que estão trabalhando esse tema. Nós encontramos no meu próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!